Governador Pezão confirma a nomeação de policiais civis no plenário da Alerj. Lei orçamentária anual prevê 79 bilhões de reais para 2016. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Comissão especial da Alerj foi a Valença para discutir em audiência pública medidas que fomentem o desenvolvimento socioeconômico no sul do estado. A posição geográfica da região, perto de São Paulo, o maior centro consumidor do país, dá aos produtores a oportunidade de aproveitar a rodovia Presidente Dutra para escoar a produção, tanto para o Rio como para a capital paulista e municípios vizinhos. Rio de Janeiro e São Paulo representam mais da metade do PIB, essa grande região, mais da metade do PIB do Brasil. Então as oportunidades, elas existem, precisam ser desenvolvidas considerando esse aspecto, os dois maiores polos consumidores do país. A produção de hortigranjeiros, o cultivo de flores e o turismo rural são vocações naturais da região. É preciso dar condições a quem produz conseguir recursos para investir. Mas a atenção tem que estar voltada para a crise hídrica, nada de desperdício. A irrigação por gotejamento, como é feita por Israel, essa sim que preserva a terra e economiza água, vai ter que ser implementada. O produtor rural, o que tem a mina na sua nascente, que tem o córrego d'água, ele precisa ser remunerado para manter essas áreas intactas. Um outro assunto debatido foi sobre as estradas vicinais, as dificuldades que os produtores têm. O governo do estado já tem o programa chamado Asfalto na Roça. Esse programa é um programa que ele é um avanço, uma melhoria, uma progressão do programa Estrada da Produção. Só que ele não chega a atender todas as necessidades na medida em que tem trechos que você precisa pavimentar. São trechos críticos, declives, aclives, locais com topografia difícil. Então, esse programa vem atender a essa finalidade. Provavelmente até o final do ano, um convênio da Emater com o DR, né, vão fazer um asfalto em várias regiões daqui, não só do sul do estado, mas do interior do estado, atendendo as estradas vicinais. A Emater tem sido parceira para o homem do campo. Os técnicos da empresa orientam o produtor sobre as condições de plantio para que ele tenha melhor aproveitamento na produção. Este trabalho é desenvolvido em parceria com as prefeituras. Nós não ficamos apenas no discurso dizendo o que eles têm que fazer. Nós dizemos a eles o que eles têm que fazer, estruturamos um projeto para a propriedade dele como um todo e doamos ou antecipamos o recurso para eles, ou repassamos o recurso para eles, recursos não reembolsáveis para eles executarem aquilo que nós, em conjunto com eles, definimos o que era melhor para a sua propriedade. Sem dúvida, né? Um papel importante que a Emater, a Secretaria de Agricultura de um modo geral, vem desempenhando no estado do Rio de Janeiro. E aqui na nossa região, sul do estado, que é uma região que tem um potencial grande na agricultura, vem recebendo esses incentivos, esse trabalho da Emater. Dois outros assuntos também foram destaque: a melhoria da telefonia móvel e as condições para os filhos de agricultores terem mais facilidade de acesso às escolas. Na minha condição de deputado, eu tive a satisfação de aprovar a lei no final do ano passado, foi sancionada pelo governador. Essa lei hoje norteia a nossa atuação na relação com as operadoras. O produtor rural muitas vezes está numa área que não é a área abrangida pelo serviço hoje e que nem seria abrangida no futuro porque não há essa obrigatoriedade. Através da lei, essa obrigatoriedade fica mais fácil de ser, digamos assim, vencida na medida em que a empresa vai poder descontar do ICMS que ela deve ao Estado no futuro parte do investimento que ela está fazendo em antenas na zona rural. Nós tratamos da questão do transporte escolar, nós tratamos da questão do papel dos agricultores familiares no fornecimento de merenda escolar, nós tratamos da questão da qualidade das escolas no meio rural, nós tratamos da questão da formação profissional, voltada para a área agropecuária, enfim. Então tem uma série de questões que articulam o campo da educação com o campo do desenvolvimento regional, a tal ponto que uma das propostas aprovadas na audiência hoje foi realizar uma audiência específica para explorar
os nexos, os links, as conexões entre as questões educacionais e as questões do desenvolvimento regional. A Comissão de Orçamento deu parecer prévio favorável à proposta de lei orçamentária para 2016 e o plano plurianual para o exercício de 2016 a 2019. Os secretários estaduais de Fazenda e Planejamento falaram sobre a expectativa orçamentária para o próximo ano. A lei orçamentária anual para 2016 prevê 79 bilhões de reais para o próximo ano. Desse valor, 14 bilhões são de receitas extras, as chamadas não recorrentes, que, segundo o secretário, vão ser arrecadadas por meio de venda de ativos, concessões e novos empréstimos. Júlio Bueno lembrou que o Estado vive uma crise sem precedentes, decorrente da retração da economia, que diminuiu a arrecadação do ICMS e a queda dos royalties do petróleo. Para ele, é necessário que o governo pense na possibilidade de aumentar a carga tributária no Rio de Janeiro, que arrecada menos do que outros estados do mesmo porte. Ele informou ainda que já solicitou que a Agência Nacional do Petróleo reveja o valor pago pelos royalties, que vem sendo calculado de forma errada. A carga tributária no Rio de Janeiro é quase 50% inferior à dos estados, eu diria, do seu porte, como Minas e São Paulo. Minas e São Paulo têm uma carga tributária em torno de 7,5% e o Rio em torno de 5,3%. Então, estou trazendo a discussão se não seria adequado aumentarmos a carga tributária no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro vem recebendo menos royalties provenientes do gás e do petróleo por conta da precificação, que do nosso ponto de vista, já comunicado ao governo, a ANP, está completamente equivocado. O secretário de Fazenda disse ainda que pretende enviar à Alerj uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Júlio Bueno disse que o Estado tem vivido de receitas especiais e que é necessário ter as despesas no mesmo nível das receitas recorrentes. O que eu estou propondo é que façamos algumas coisas relacionadas, primeiro, à Previdência. Segundo, a utilização de receitas correntes que sejam verdadeiramente operacionais. Há receitas hoje que não necessariamente cumprem o papel de serem receitas correntes, no conceito próprio da lei. Então, são temas que, do meu ponto de vista, são absolutamente necessários serem discutidos. Outra questão também importante que eu quero mencionar é a vinculação de receitas. De cada R$100 que entram nos cofres públicos, 91, de 91 a 92 reais já estão comprometidos. Então não há espaço para a gestão pública de recursos. Isso é que nós pretendemos enviar para a Assembleia Legislativa para fazer uma ampla discussão. O deputado Luiz Paulo disse que dos 79 bilhões de reais previstos no orçamento, 4 bilhões são para as despesas intra-orçamentárias e que não podem ser colocadas no valor total de receita. Para o parlamentar, o orçamento do governo está superestimado. O ano de 2016 vai ser um ano dificílimo de como é que a gente vai realizar essas receitas, né? Então tem que se ter muita precaução, não admitir novas despesas e, além do mais, de cortar despesas, né? Porque as receitas estão no teto. Crescimento econômico previsto no orçamento para o ano que vem é de mais 1% do PIB, quando a gente sabe que a previsão real é de menos 1%, né? Então isso tudo mostra para um futuro bastante duro no ano de 2016. Os deputados têm até o dia 6 de novembro para apresentar emendas à lei orçamentária. A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão informou que a Alerj vai poder enviar emendas no valor de 140 milhões de reais. Cláudia Uchoa falou ainda sobre as iniciativas que a pasta está fazendo para que essas emendas sejam cumpridas. A gente já fez esse primeiro avanço na lei de diretrizes orçamentárias, quando a gente mudou o percentual para as emendas, refletindo não em cima de uma receita que não pode ser utilizada para emenda, mas sim na receita líquida dos impostos. Esse foi o nosso primeiro passo para viabilizar a execução das emendas. O segundo passo foi esse caderno de iniciativas que pretende ajudar os parlamentares a indicarem políticas públicas programadas pelas secretarias para elas serem realizadas.
Qualquer política pública para ser realizada precisa de um planejamento anterior. A gente precisa muitas vezes fazer uma licitação e, dependendo da complexidade da política pública, isso pode levar mais de um exercício. Então, para otimizar a emenda, que é para o ano de 2016, é que veio esse caderno de iniciativa que a gente pretende contribuir para que as emendas finalmente sejam executadas. Um terreno ao lado do antigo lixão de Itaoca, em São Gonçalo, está recebendo despejo de resíduos. A denúncia foi feita pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, durante a audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a permanência dos lixões do Estado. Os deputados perguntaram a autoridades do município de São Gonçalo que contrapartidas foram oferecidas com o fechamento do lixão de Itaoca e a construção do aterro sanitário. Pela Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, a concessão de licença ambiental para a construção do aterro só poderia ser feita se a área do lixão fosse recuperada. A previsão era de que a comunidade de catadores recebesse da empresa responsável pelo aterro sanitário, a Rastec, 40 casas populares, uma creche e uma praça para lazer. O terreno deveria ser coberto por vegetação e a coleta seletiva deveria ser implementada numa parceria da Prefeitura com a Rastec. Os moradores de São Gonçalo, através da Prefeitura, pagam para enterrar o lixo no seu próprio município. Diferentemente do que nós observamos lá em Resende, através da TV Alerj, que o município não paga para enterrar o lixo porque está dentro do seu próprio município. Nós vimos isso de perto lá em Seropédica, nós vimos isso de perto também em Itaboraí. Nenhum desses municípios onde tem aterro sanitário, a prefeitura paga para enterrar o lixo. Exclusivamente, penso que é só uma questão só direcionada a São Gonçalo. O único município que paga é o município de São Gonçalo. E paga um valor de mercado. Se nós pagar 50%, mas paga quase R$ 58,00 a tonelada do lixo, que dá uma média por mês de R$ 2.750.000 por mês. A Secretaria de Planejamento fez o levantamento de uma área que é próxima a essa área da Fazenda dos Mineiros, só que a infraestrutura local não é muito boa. O gasto vai ser muito grande e vai envolver outros setores que vão ter também um gasto imenso para colocar água lá nesse local onde seriam construídas 50 casas. Estamos agora levantando uma área mais próxima de Itaoca, a Secretaria de Planejamento está fazendo isso, para assim que essa área for publicada e levantada, desapropriada ou não, sendo uma área do município, a gente construir as casas. No caso, a Rastec construir as casas. O município provém o terreno e a Rastec constrói as casas. Representantes do INEA, responsável pela fiscalização das medidas compensatórias em São Gonçalo, disseram que o chorume do antigo lixão tem recebido tratamento adequado. O antigo lixão de São Gonçalo ele está sendo recuperado. A nossa dificuldade é ir ao local e fazer essa fiscalização com mais rigor, com mais frequência, devido ao problema que a área está tomada por bandidos e o carro do INEA está proibido de entrar nessa área. Mas numa das últimas vistorias que nós fizemos, nós constatamos que está sendo colocado lixo numa área contígua ao lixão. O lixão não funciona mais, então algum caminhão entrou, está entrando e está lançando lixo naquela região. É uma situação parecida com o que acontecia antigamente no lixão que foi fechado. E nós ainda temos muita dificuldade de fazer essa fiscalização ou fazer esse impedimento. Não há como ficar naquela área ou apenas fechar aquela área porque outra será aberta do lado. Então a única forma que está sendo colocada aqui é uma outra, talvez o controle, certamente o controle para que os caminhões não entrem mais naquela região. Todos os lixões do estado do Rio, todos que nós frequentamos, todos que nós tivemos presentes, todos tinham lixão contíguo, não é responsabilidade de ninguém. Então a gente vai, no relatório final, propositivamente, adotar medidas para que não chegue esse lixo ao entorno. Então a propositura vai ser no relatório final. E para a semana que vem, às 10 horas, terça-feira, estaremos aqui com o nosso presidente do INEA e com o nosso secretário estadual do Ambiente para a gente discutir esses termos, como a gente vai adotar uma medida que não chegue mais nos antigos lixões do Estado, pelo menos aonde tenha os CTR, as cidades onde tenha o CTR, que a gente consiga parar de inchar os lixões. O governador Luiz Fernando Pezão esteve na Alerj nesta terça-feira para confirmar o acordo de nomeação firmado entre os deputados e os 734 policiais civis concursados. Os agentes que já se formaram na Academia de Polícia
vão ser todos incorporados até junho de 2016. Os novos policiais lotaram as galerias do plenário e agradeceram aos deputados que ajudaram nas negociações com o governo. A nomeação dos primeiros 150 concursados será no dia 13 de novembro. Hoje temos um cronograma, né? As pessoas podem se planejar um pouco mais até o momento da nomeação, né? Então isso é positivo. E não ficou só no que o povo conhece como promessa política, né? Realmente o governador compareceu, veio aqui à Alerj, veio ratificar esse compromisso que outrora foi acordado. Então, com relação a isso, a esse compromisso, estamos felizes. Presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, parlamentares, secretários e autoridades se reuniram no plenário para receber o governador. Você poderia ter feito esse anúncio sozinho, lá no Palácio Guanabara. Faz essa deferência em vir ao parlamento, né? Nós queremos também te agradecer, né? Da mesma maneira que por várias vezes eu vi você fazer um agradecimento coletivo à Assembleia Legislativa. É importante destacar que além dos 734 oficiais de cartório que vão tomar posse ainda no primeiro semestre de 2016, os excedentes de oficiais de cartório e também os excedentes de papiloscopistas também fazem parte desse projeto. Então são mais de 1.200 funcionários novos para o Estado, policiais civis, pessoas que têm hoje uma formação extremamente rígida, mas qualificada, que vão, de alguma forma, contribuir muito com a sociedade do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então é uma conquista do Parlamento, é uma conquista do governo do Estado, é uma conquista da cidade do Rio de Janeiro, mas uma conquista pessoal para esses jovens todos que hoje nos encheram de orgulho aqui. É uma festa linda que o Parlamento proporcionou à sociedade do Rio de Janeiro. Pezão prometeu continuar investindo em segurança e disse que, para isso, a nomeação dos concursados da Polícia Civil é fundamental, mesmo no ano de crise financeira. A maior rubrica nossa no orçamento em 2016 é a segurança pública. Continua a ser, estamos aportando mais recursos ainda, estamos contratando esses policiais civis, vamos contratar 6.000 policiais militares, então nós vamos continuar a investir fortemente em segurança pública. A Alerj aprovou mais de 8 leis econômicas que permitiram o Estado estar fazendo essa travessia num ano tão difícil. A gente sabe que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, ver o que vai ocorrer em 2016. Mas se a gente chegou até aqui agora foi devido a essa parceria com o Parlamento Fluminense. Então eu fiz questão de vir aqui homenagear a todos os parlamentares, a Assembleia Legislativa, que tem sido tão solidária com o nosso governo. O Estado do Rio pode ter uma unidade prisional exclusiva para policiais civis. O projeto foi aprovado nesta terça no plenário. Acompanhe as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram a emenda ao projeto de lei complementar do Ministério Público, que altera a lei orgânica do MP. O objetivo é agilizar a tramitação dos processos, dividindo o Conselho Superior do Ministério Público em turmas, sem gerar custos. O texto foi aprovado sem emendas e segue para a sanção do governador. E o deputado Zaqueu Teixeira quer criar a unidade prisional da Polícia Civil. A unidade ficará ligada à corregedoria e será destinada aos policiais civis que tiverem que cumprir medidas restritivas de liberdade temporária. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Os policiais civis, quando estão presos de forma cautelar, continuam policiais. Muitos são absolvidos nos processos criminais e voltam à sua atividade normal. Então, o fato de deixá-los encarcerados junto com os presos no sistema penitenciário, entendemos que para os presos provisórios isso não é adequado. Por isso fizemos o projeto de lei. Os policiais civis estavam em Bangu quando eu apresentei esse projeto. Hoje já estão numa situação diferente, mas continuam acautelados no sistema penitenciário. Então entendemos que o adequado é a corregedoria fazer esse papel. O Estado pode ter um programa para incentivar a prática de esportes e a formação de atletas. O projeto do deputado Chiquinho da Mangueira foi aprovado e retorna à pauta para mais uma discussão.
E as pet shops e clínicas veterinárias podem ser obrigadas a divulgar os telefones das polícias militar e civil para denúncias de maus tratos contra os animais. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Thiago Pampolha também foi aprovado e precisa de mais uma votação no plenário antes de se tornar lei. E a deputada enfermeira Rejane quer criar o programa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O objetivo é oferecer cursos profissionalizantes em convênio com o Sistema ES e com entidades de apoio a pessoas com deficiência, como as APAES e o Instituto Benjamin Constant, por exemplo. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O projeto é para formar pessoas, inseri-las no mercado de trabalho, e o programa visa nós buscarmos não só a rede pública, né, a rede pública estadual, mas também unidades privadas, comércio, indústrias, que possam aí absorver essa mão de obra e fazer um projeto de inclusão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.